Bom dia, chegamos ao 26º dia da mentoria e hoje um tema fundamental. Nós vamos falar sobre planejamento estratégico de vida. E isso é fundamental. Ontem nós falamos sobre o impacto das palavras e hoje nesse tema nós vamos trabalhar a ideia de se estabelecer metas, a ideia de estabelecer um plano que seja mensurável, possível. É claro que nós temos que ter fé, temos que ter ousadia, mas esse plano tem que ter uma base para se iniciar. Você não pode chegar e falar assim, vou comprar uma casa de 1 milhão. Não, você tem que colocar o caminho para a casa de 1 milhão, certo? Eu vou comprar uma kitnet. Em tantos dias vou juntar mais um dinheiro e vou passar para um apartamento de 2 quartos. Agora eu vou comprar uma casa e reformar, vou ganhar isso aqui. Então você vai fazer um planejamento que seja mensurável, que seja real. Agora o que acontece? Você vai ter uma multiplicação nas coisas. Então muitas vezes quando você estabelece um cronograma de ação e começa a fazer, as coisas vão evoluir. E aí acontece realmente uma abundância. E dentro dessa abundância, aquele planejamento que você fez, ele vai ter uma antecipação. As coisas elas começam a pegar e tomar forma. Agora, você tem que estar alinhado. Corpo, espírito, alma, mente e as suas atividades profissionais, as suas fontes de renda. Você precisa ter esse entendimento. Porque não é só falar, vou orar e Deus vai fazer. Não, Deus já fez a parte dele. As coisas estão aí para serem descobertas e realizadas. Cabe a nós entendermos isso aí, fazer essa manifestação da forma que você tem feito nesses dias. É a reprogramação da mente, é a base, é você se capacitando, é você tendo entendimento, certo? E esse entendimento faz com que você mude. Você não é mais a mesma pessoa. Não sendo mais a mesma pessoa, você não vai ter os mesmos resultados de antes. A sua cabeça está mudando. Você está identificando padrões de comportamentos que você não quer. E você está mudando esses padrões de comportamento, está adotando um outro, que são os novos hábitos. Você está tendo um entendimento, você teve um despertar. Esse despertar te trouxe uma consciência e cada dia aqui você está identificando fatores e no método que a gente está apresentando aqui, você está trabalhando isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve. E em meio às confusões, aos tormentos, às dificuldades, o Senhor sempre está com a mão estendida para nós. Mas temos, ó Deus, que olhar para os céus, que olhar para Ti. Por isso, Deus, abençoa-nos nesta hora. Livra-nos de todo mal. Nos conecta com Teu Espírito Santo agora, Pai. Eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, obrigado por estes dias, obrigado por esses momentos e principalmente obrigado pelo dia de hoje, Pai, porque o Senhor tem manifestado a Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Livra-nos de todo mal, guia e conduza-nos neste processo de reprogramação da nossa mente para a riqueza e a transformação. Nós oramos, colocamos e apresentamos a Ti em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém. 26º dia, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Entenda bem, você tem planos, você consagra ao Senhor. Não quer dizer que você vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas você vai ter sempre um coração voltado para Deus. Você sempre vai apresentar as coisas primeiro a Deus. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem com o que acabar? É o planejamento. Então, a palavra de Deus, ela te dá todos os meios, ela te faz a orientação. Agora você tem que pegar e orar, compreender o momento que você está, compreender como as coisas vão evoluir e falar, Deus, me ajuda. Quando você reprograma sua mente,
você agrega valor a si mesmo, você aumenta o seu valor, o seu potencial no mercado, as fontes de renda vão vir, novos relacionamentos vão vir, novos ambientes vão vir. Por quê? Porque você teve o entendimento. Tendo o entendimento, você não se contenta mais. Você é grato, mas você quer mais. Dentro desse entendimento, você ousa. E ousando, o caminho se abre, as coisas acontecem, o mover de Deus flui através de você. Então, o que acontece? A Bíblia nos ensina que o planejar ele é um princípio espiritual de sabedoria. Então Deus dá o livre-arbítrio para tomarmos decisões. O planejamento nos protege de erros e nos direciona ao propósito. Eu estou vendo aqui, gente, é belo. A fé ela não anula a necessidade de estratégia. Muito pelo contrário. A fé é que vai mostrar se a sua estratégia é boa ou não. Então, o que acontece? Você tem que agir. Agora você não vai agir loucamente. Você vai orar, você vai jejuar, você vai pegar informações, você vai analisar riscos e vai agir. Você não vai procrastinar. Você vai ter uma coisa estruturada e mediante isso as coisas vão fluir. 26º dia, número 26, a gente sempre tem falado de números. Então, o que acontece? O cérebro humano, ele leva em média 21 a 28 dias para quê? Para consolidar um novo hábito. Isso é muito importante. Alguns estudos falam entre 40 e 60 dias. Nós estabelecemos 45 dias porque a gente consegue dar reforço, a gente consegue trabalhar uma neuroplasticidade na mente, onde a gente vai moldar o cérebro. Então isso é muito bacana. Agora o que acontece? Hoje é um dia de entender sobre alinhamento estratégico. E o 26 ele fala do quê? A soma das letras do tetragrama sagrado YHWH, nome de Deus. Então simboliza presença divina, aliança e compromisso com a palavra. Então, compromisso com a palavra, eu volto aqui para Provérbios 16:3 e Lucas 14:28. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos para ver se tem com que acabar? Entende? Então, muitas vezes você vai fazer um planejamento e você não tem como acabar, mas você tem uma estratégia e dentro dessa estratégia existe uma evolução patrimonial, existe uma evolução financeira, existe uma evolução de relacionamentos, existe uma evolução de ambientes que você tem que iniciar. Então você iniciando, o trem começando a girar, vai vir. Então você tem que ter isso aí. Agora o que acontece? Sem planejamento, você está à deriva, você não tem como. Quando você começou a estar conosco, você sabia que tínhamos 45 dias. É um planejamento. Dentro desses 45 dias, eu disse quais os pontos nós vamos abordar e estamos abordando. Foi dito o que se esperar e foi dito o que fazer. Quando a gente fala para você acordar cedo, se hidratar, quando nós oramos com você, tudo tem um propósito, tudo está alinhado dentro de um planejamento, não está solto. Eu não chego aqui e falo assim, o que eu vou falar hoje? Não sei, não. Olha, eu tenho aqui na tela à minha esquerda, aqui, que está aqui do lado de cá, eu tenho todo o planejamento dos dias. Olha só, hoje nós falamos sobre planejamento estratégico, estamos falando. Amanhã vamos falar sobre o cuidado com o corpo e com a mente. No 28º dia, fortalecendo a conexão espiritual. No próximo dia, dia 29, relacionamentos com alavanca de sucesso. 30, reflexão e consolidação da fase 3. Fase 4, dos dias 31 ao dia 45, integração e aplicação prática. Dia 31, conectando-se com o propósito. Dia 32, planejando a vida com intenção. 33, gerenciamento do tempo com sabedoria. 34, desenvolvendo resiliência para os desafios. 35, o poder da colaboração e do serviço. Dia 36, desenvolvendo confiança e autorresponsabilidade. Dia 37, estabelecendo rotinas de alta performance. Dia 38,
liberdade financeira e propósito. Dia 39, mentalidade de crescimento contínuo. 40, empoderamento pelo Espírito Santo. 41 a 44, projeto de transformação pessoal. 45, celebração e compromisso com o futuro. Então, gente, houve um planejamento. Isso aqui nós debruçamos para fazer e, de acordo com experiências, comprovação científica, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com oração, houve-se uma tomada de decisão e a gente iniciou. Então existe um planejamento. Então a gente começa a falar, eu tenho aqui as luzes, eu tenho as câmeras, eu tenho um cronômetro, certo? Gente, às vezes a gente vai falando e desvia de um assunto. Aí eu tenho aqui à minha direita, aonde o dia é desmembrado. Então a gente desmembra em tópicos. Então, primeiro tópico é a base, planejamento e estratégia de vida. Aí a base bíblica. Então aqui nós paramos e falamos, opa, o que tem sobre planejamento estratégico na Bíblia? Ok, pegamos, separamos. Aí o que a gente vai fazer? Simbologia do número, o número do dia. Então vamos ver a base disso na neurociência, no judaísmo, no cristianismo. Você entendeu? 3. O poder do planejamento estratégico. Eu vou falar isso aqui para vocês. Nós vamos falar sobre questões de relacionamento pessoal, profissional e espiritual. Planejamento dentro dessas 4 linhas. Eu repeti, né? Aqui, então, essas chaves para a vida. Então, quando você fala em pessoal, planejamento pessoal, saúde, bem-estar, inteligência emocional, planejamento de relacionamentos, casamento, família, amigos, conexões estratégicas, planejamento profissional, carreira, negócios, finanças, espiritual, propósito, valores, conexão com Deus. E aí, item 4 aqui, ó, como definir métodos com método SMART. Item 5, o que acontece se você não planejar? 6, crenças limitantes que impedem o planejamento. 7, exercício prático, visão dos autores sobre o planejamento. Aí, como nós estamos em Quem Pensa Enriquece, o Homem Mais Rico da Babilônia, a gente pega isso aí. Aí a gente pega algumas citações, porque a gente estuda outras pessoas também para modelar. Então, a gente vê aqui Paulo Vieira, pastor Caio Fábio, Pablo Marçal, pastor Cláudio Duarte, a visão deles sobre esse tema. Então, a ideia é o quê? É que você entenda que é necessário um planejamento. Muitas vezes, você quer ir até um lugar, você quer ir até um ponto, e você planeja e algo dá errado e você aborta. Não. Você faz um planejamento, se algo der errado, você para, analisa, ajusta, adequa o que for necessário, toma as providências e continua no seu propósito. Então você tem que ter essa flexibilidade junto com o Espírito Santo para ir adequando. Então, tem vários caminhos para se chegar à riqueza. Tem vários caminhos para se chegar a uma transformação. Então, hoje você adotou um caminho, que é a mentoria M45D, que são 45 dias de reprogramação mental. Você entendeu? 45 dias onde nós alinhamos pesquisas científicas com a palavra de Deus dentro de uma metodologia que você, fazendo isso, você vai ter um equilíbrio, uma transformação, justamente porque senão ia ficar uma coisa sem propósito. Você está aqui porque existe um caminho, e este caminho nós colocamos etapas. Esses 45 dias é um prazo para você atingir esse objetivo. E uma das coisas que a gente está ensinando aqui é o quê? Como que você replica isso em qualquer situação da sua vida. Pensa comigo, você desperta. Despertou? Opa! Toma ciência. Pega a informação. Pegou a informação, você vai pegar e analisar o que está te prejudicando, o que está te segurando. São as crenças limitantes. Ok, aí você vai substituir essas crenças limitantes por novas crenças, por coisas que te dão força, que mudam o seu padrão de agir e que estão alinhadas com o seu propósito. Aí você vai executar. Executando, você vai ver o resultado. Deu certo? Deu errado? Se deu errado foi porque, o que acontece? E aí, sabendo isso, o que acontece? Você vai ajustar a sua ação e repeti-la novamente.
Então isso é para tudo. Então a mentoria, ela te traz uma conscientização, a mentoria, ela te faz uma mudança. E quando você ouve certas coisas que têm um conhecimento científico, uma comprovação, quando você alinha isso à palavra de Deus, a princípios espirituais, acabou. Não tem como mudar, vai dar certo. É a lógica. Vamos voltar aqui na sequência. Então a gente falou aqui, então a gente está falando aqui sobre o poder do planejamento estratégico na vida. Então, sem planejamento, você liga o carro, bota na estrada e você não sabe para onde que vai, que hora que chega. Aí você não tem ideia da gasolina, você não tem ideia do consumo, você não tem ideia de onde dormir, onde ficar. Então, sua vida está à deriva. Então, muitas pessoas hoje, elas vivem no piloto automático. Elas entendem o seguinte: eu estou vivo, tenho que trabalhar, tenho que pagar as contas, saio fim de semana, vivo, junto um dinheiro, viajo aí, sei lá, uma vez por ano, tento financiar uma casa, e vou ver se eu arrumo alguém, e segue um achismo dentro de um piloto automático, sem um propósito claro, sem uma definição. Isso, gente, causa uma morte interior. Isso causa, sim, uma desorganização, uma frustração. Isso gera ansiedade e, o pior, te gera um arrependimento. Você começa a se arrepender de coisas que você não fez. Você começa a se arrepender de situações que se apresentaram na sua frente e você não tinha ciência, não tinha preparo. Então a sua vida começa a ser um monte de e se, mas se. Não é legal. Então, você não é mais a mesma pessoa de 25 dias atrás, de 20 dias atrás, de 10 dias atrás. Então, o que acontece? Entenda o que você está fazendo da sua vida. Se pergunte todo dia isso. O que eu estou fazendo da minha vida? Quando você dá esse choque com você mesmo, você começa a entender que você é adulto. Não estou dizendo adulto em idade, mas adulto que você sabe o que precisa fazer e faz na hora que precisa ser feito. Não o que você quer. Não. Você hoje está aqui investindo dinheiro, tempo, suor, a sua mente. Para quê? Para que você aprenda, para que você transforme. E, gente, compreenda isso, por favor. Eu tenho repetido. Quando você trabalha e adquire esse conhecimento, automaticamente você começa a fazer novas coisas e deixa de fazer outras. Fazendo isso, você está se mudando de dentro para fora, essa mudança está acontecendo. Isso acontecendo, você começa a mudar o ambiente ao seu redor, a energia. Então você não vai conseguir mais ouvir as mesmas coisas, nem ver as mesmas coisas, nem ficar perto das mesmas pessoas. Você, com o entendimento de foco, que nós já falamos muito, você que está aqui agora, você vai focar agora. Você não vai ficar pensando em casa, no trabalho, no passeio, não. Você tem que estar 100% de você aqui, não só o seu corpo, não só os seus olhos, sua atenção, tudo, sua mente, tudo. Então, quando você for trabalhar, e você trabalhar com este entendimento, você vai produzir mais, seu trabalho vai acabar mais rápido, vai terminar, concluir mais rápido, com mais excelência. Você vai chamar a atenção dos seus colegas, você vai chamar a atenção do seu chefe, você agregou valor para você. Na hora que você agrega valor para você, o ambiente que você está também aumenta o valor dele. O local onde você está também cria valor, porque você que está lá, você era assim, você valia 30, agora você vale 35. Então, se o lugar que você estava valia 100, agora vale 105. Então, isso tudo, o ambiente, as pessoas, elas percebem. E a partir daí, aquele planejamento que você fez vai começar a dar resultados e vai ter uma alavancagem. Poxa, isso que você está fazendo vai te economizar muitos anos. Você tem que ter essa compreensão. Então, a vida ela não pode ficar solta à deriva, não. Quando você tem riqueza financeira, é aí que você faz planejamento. Só que entenda bem, o planejamento com liberdade. Porque hoje,
Você está no seu trabalho, você tem que cumprir lá uma meta, bater ponto, fazer alguma coisa, eu não sei como que é o seu trabalho, mas o que acontece? Se eu chegar hoje e falar assim, bora tomar um café ali na Europa? Vamos ali tomar um cafezinho em Milão? Você não vai. Você não pode falar assim, Joaquim, deixou de falar, nego, vamos fazer o seguinte, vamos tomar esse café na terça-feira? Eu tenho que despachar umas coisas aqui. Você não tem como fazer isso. Então, quando você tem grana, quando as coisas estão de uma forma que você não se preocupa com dinheiro, você começa a ter preocupações num alinhamento aonde entra a questão pessoal, a questão de relacionamento, a questão espiritual, e tudo isso aí tem que estar alinhado, tem que estar equilibrado. Compreende? Então aqui, ó, áreas chaves: pessoal, saúde, bem-estar, inteligência emocional. Você está aqui de manhã, você está aqui se esforçando. Então o que você está fazendo? Você está trabalhando a sua saúde, você está acordando cedo. Aprendeu com a gente sobre como estruturar a alimentação, estruturar exercícios físicos, iniciar com caminhada, depois correr, dar tiros, nadar, certo? Tiros, gente, não é tiro de arma não, é na corrida, é os tiros de as arrancadas, entendeu? Você começa a se hidratar diferente, você começa a perceber certos detalhes. Então você está trabalhando seu bem-estar. Você está ouvindo a gente, você está trabalhando as suas emoções. Isso é inteligência emocional. Ok. Você fazendo isso, o que acontece? Vem na parte do planejamento dos relacionamentos. Relacionamento é família, irmãos, cônjuge, colegas de trabalhos, conexões estratégicas. Talvez você não goste de uma pessoa, mas ele é uma ponte, ele é uma conexão boa para você. Então você vai ter um relacionamento limitado dentro deste interesse, agregando valor para ambas as partes. Então você trabalha isso aí. Mas primeiro, você pegou e cuidou lá da sua saúde. E aí vem a questão profissional, que está tudo interligado. Por isso tem que ter equilíbrio, carreira, negócio, finanças. Então às vezes você está numa empresa e você está doido para ter o seu negócio. Mas você está lá para quê? Para juntar dinheiro, para aprender uma competência, uma habilidade. Você está lá para ter uma experiência que, se você for ter no seu negócio, você quebra, você perde tempo. Uma série de situações. Então você tem que analisar isso tudo. Eu vou pegar e vou fazer isso por esse período. Hoje eu vi um rapaz, gente, como é que é o nome dele? Ele é muito legal, ele faz uns vídeos. Ele foi para os Estados Unidos, né? E aí ele está lá trabalhando. E aí ele fala, né? Hoje eu ouvi um vídeo dele, ele fala assim, que as pessoas vão para lá e elas saem do Brasil com muita dificuldade financeira. E no Brasil, eles dão muito valor às coisas porque é difícil de se ter. Aí chega lá nos Estados Unidos, tem acesso. E descobre que as coisas são fáceis. E aí ele diz que nessa hora, ele tem percebido o erro nos colegas. Por quê? Porque quando você está aqui no Brasil e vai comprar um iPhone de último tipo e paga aí 12 mil reais, poxa, você vai cuidar desse telefone, você não vai ficar com ele aqui e ali. E 12 mil reais não é para qualquer um. Então, para você ter um telefone aí de 12 mil, você tem que estar bem de situação, você tem que parcelar ele em trocentas vezes, não é daqui para lá. Nós estamos falando aí de um trabalhador normal de 8 meses de trabalho, quem ganha um salário mínimo, e se não gastar com nada. Lá nos Estados Unidos, se você trabalhar lá como ajudante uma semana, você compra um telefone desse. Aí, o que ele diz? Ao invés de você tomar cuidado, você fala, não, você quebrou, eu compro outro. Você não tem aquela coisa. Então essa visão dele é muito boa. Ele fala de um planejamento, ele fala, olha, eu vim para cá, eu estou abrindo mão de uma série de coisas, inclusive da minha família, de momentos juntos. Eu estou aqui me esforçando, me dedicando para quê? Porque em 4 ou 5 anos eu vou ter conseguido alavancar o recurso financeiro para voltar para o meu país, para que eu possa ter uma vida com tranquilidade. Eu não vou ser milionário quando eu voltar para o Brasil, mas eu vou ter alguns imóveis, eu vou ter uma renda passiva e coisas seguras. Então esse jovem, esse menino, nossa, fantástico. Eu tive umas ideias, eu estou querendo entrar em contato com ele para ver se a gente faz um experimento social e grava umas coisas que eu achei muito interessante. Mas isso é ideia de business, de outra coisa, depois a gente fala. Então, voltando aqui, 4 chaves da vida.
Pessoal, relacionamentos, profissional, espiritual. Nós estamos falando aqui de profissional. Você vai alinhar carreira, negócio e finanças. Então você tem que ter planejamento para essa área. E na parte espiritual, propósitos, valores e conexão com Deus. Vocês sabem que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou cristão. Então eu sempre faço as coisas aqui lendo a palavra de Deus. Agora o que acontece? Eu respeito você. Não quero saber se você é ateu, se você é espírita, budista, católico, crente, não. Eu quero te mostrar uma coisa que deu certo comigo, que deu resultado comigo. Se você quer aplicar ou não, não é comigo. Mas, poxa, se você pagou, se você está aqui, se você está se esforçando, aplica. Não perca o seu tempo, não perca o seu dinheiro. Aplica. E depois diz. Você vai dizer se deu certo, se não deu certo. Então, um planejamento eficaz, ele tem que contemplar essas 4 áreas. Você tem que pensar nessas 4 áreas. E lá na plataforma a gente colocou essas áreas de forma separada para que você entendesse. E aí, o que acontece? Tem um método aqui que se chama de SMART. Né? Eu não estou com a tradução em inglês, não podia ter pego, né? Mas eu coloco lá na plataforma, onde que o S é específico, o M é mensurável, o A é atingível e o R é relevante e o T temporal. SMART. Aí o que acontece? Específico quer dizer o quê? Defina um objetivo claro. Claro. Eu vou comprar um carro daqui 6 meses. Não está claro. Qual carro? Que ano? Que modelo? Qual cor? Ok. Mensurável. Determine métricas para acompanhar o progresso. Vou comprar um carro daqui 6 meses. Esse carro custa 60 mil. 60 mil dividido por 6 meses, então tem que faturar 10 mil por mês. Opa, você está definindo métricas. Então, durante o processo, chegou no 3º mês, você não tem 30 mil, você já tem que pegar e ver o que está acontecendo. Não, no primeiro mês, você não juntou 10 mil no primeiro mês, opa, o que está de errado? Vou analisar, entendeu? E tem que fazer isso. E o terceiro é atingível. O terceiro item aqui desses 5 itens da item margem é o que é atingível. Então, o que acontece? Você pode chegar e falar assim, eu vou comprar uma Ferrari. Tá bom, é atingível? É, mas não para daqui 6 meses. Para você comprar a Ferrari daqui 6 meses, tem que acontecer alguma coisa assim. Pode acontecer? Pode. Você pode criar um produto e ter um boom, mas eu não conheço pessoas que não têm uma larga experiência que lançaram produtos e faturaram aí 6 milhões e meio, que é o preço de uma Ferrari. Eu, assim, conheço pessoas que fizeram lançamentos e faturaram, sim, 6 milhões, 1 milhão, né? O Marçal, ele fala que já faturou mais de 100 milhões. Agora, tudo isso aí são pessoas que já estão no jogo. Você não está no jogo, você está se preparando, se capacitando para entrar no jogo. Então, você pode pegar e estudar, em 6 meses fazer um lançamento para faturar 100 mil. Ok, você não vai ter a Ferrari, mas você vai ter um carro de 100 mil. Mas você pode pegar e falar assim, opa, se eu faço 100 mil no lançamento, eu consigo fazer um lançamento a cada 3 meses, a cada 30 dias? Então, eu sei que a cada 3 meses, um exemplo, eu tenho 100 mil. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Então, por ano eu vou juntar 400 mil. Aí você faz o cálculo do juro composto. Você fala assim, peraí, 400 mil, eu consigo entrar no leilão aí de imóveis e comprar, sei lá, um imóvel com 40%, 50% de redução. Aí eu dou uma reformadinha e vendo, tem 40% de lucro. Então, nesses 400 mil, a cada 3 meses eu aumento ele com juro composto de 1% ao mês, mais 40% de juros dentro de uma operação dessa. E continuo fazendo os lançamentos. Então, disso aqui. Então, em 3 anos, eu vou conseguir ter 6 milhões para comprar a Ferrari. Então, o negócio ficou atingível. Você está sendo realista, ousado, gerando desafios para você sim, mas é algo plausível. Agora, não tem como. Para Deus tudo é impossível, tá? Desculpa, tudo é possível. Eu falei impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível que crê. Mas o que acontece? Não basta apenas ele te dar uma Ferrari, certo? Ele tem que pegar e também te dar as condições.
certo? Eu ouvi aqui um testemunho de uma pessoa que eu achei muito interessante e eu estou tentando me lembrar onde que eu vi, gente, mas a história foi a seguinte: ele fez uma meta lá de comprar um apartamento, certo? E ele tinha que pegar e trabalhar muito, a meta era longa, mas ele ficava todo dia olhando e firme na meta dele. Aí de repente ele viu o apartamento, certo, à venda, do jeito que ele queria. Só tinha um problema: estava anunciado por R$ 1. Ele achou estranho, ele falou: não, vou perder tempo com isso aqui não, isso aqui é besteira, erro de digitação, alguma coisa assim. Mas aí, essa situação começou a intrigar ele. Ele falou: quer saber? Deixa eu ligar lá. Aí ligou, atendeu uma mulher e conversou. Ela confirmou que era R$ 1. Ele achou estranho, não falou nada, falou: eu vou comprar. Preparou os papéis, tudo, e não acreditou. Quando ele pegou e foi no cartório e fez tudo, ele chegou nessa mulher e falou: olha, você me falou que era R$ 1, não tem nada a ver com a sua vida não, mas eu quero entender o porquê. E ela foi contar a história, certo? Parece que o marido tinha falecido, alguma coisa separada, alguma coisa assim, e ela tinha descoberto que ele tinha outra mulher. E aí, pelo acerto lá, ela tinha que pegar o patrimônio e dar 50% para essa mulher. Mas ela é que tinha o poder para vender, para definir as coisas todas. Então ela falou: hoje eu vou pegar e vou apresentar em juízo que eu fiz a venda por R$ 1 e vou fazer a transferência de 50 centavos para essa mulher. Gente, olha que loucura. Então assim, são coisas que é absurdas, que você nem imagina que acontece. Então, essas coisas acontecem. E outras coisas, gente, que eu vejo o Marçal falando muito, que é verdade, que eu já tive casos, que aconteceu comigo também, é o quê? Você vai comprar um imóvel, o imóvel está muito barato. Aí você chega na pessoa e questiona por quê. Ele fala assim: não, eu estou me separando do meu marido, eu estou me separando da minha esposa aqui, eu quero ficar livre dessa pessoa. Então o imóvel vale 1 milhão, eu estou vendendo por 600 mil, por quê? Porque eu vou dar lá os 500 mil dessa pessoa e ficar livre dela, eu não importa ficar 100 mil, mas eu não quero nem olhar mais para a cara dessa pessoa. A gente fica triste com essa situação porque é horrível você ver uma família, um lar se desfazendo. Olha, vocês querem conversar? Vocês querem uma orientação? Não, a gente não quer nada disso, a gente quer vender o imóvel. E muitas vezes, quando a gente pergunta isso, a pessoa chega até a ser grossa com a gente. A gente tenta falar: não, a gente é cristão, não sei o quê. Fala assim: amigo, eu quero saber se você tem dinheiro, se você é cristão. Não, você tem dinheiro, paga isso aí, vamos embora. Eu sei que eu estou perdendo, só que para mim isso não é perder. Eu quero ficar livre daquele entojo, eu quero ficar livre daquela mulher, eu quero acabar com isso. E nessa hora você compra. Então, essas situações, elas estão aí. Não é uma situação que eu peneirei ali, outra aqui o Marçal. Não, isso acontece. Você tem que estar com os olhos preparados e o bolso preparado. Então, quando você faz um planejamento, ele tem que ser realista. E no caminho desse planejamento vai aparecerem oportunidades que aí são as portas, as possibilidades que você, porque planejou, porque saiu do lugar, porque está na jornada, está na caminhada, está fazendo, vai aparecer para você. Porque se você só ficasse em casa pensando: eu não sei, né? Quando eu tiver 10 mil eu vou. Não sei. Quando eu tiver isso eu vou. É melhor esperar mais, né? Mês de chuva, né? Vamos esperar. Não. Faça um planejamento e tira ele do papel. Tira ele do papel, porque senão nunca vai acontecer. Deus nunca vai poder fazer um grande sinal, te dar uma grande bênção, mostrar a misericórdia dele na sua vida, se você não está andando, se você não está no caminho, se você não está na jornada. Então, você começou um plano comigo de 45 dias. Você fez plano comigo. Então esse plano é para quê? Mudar a sua mente para a riqueza. Você quer a grana, você quer a riqueza. Agora, quando você está mudando, transformando,
Você não é aquele que queria riqueza mais hoje. Hoje você entende outras coisas, você continua querendo a riqueza. Mas você entendeu que o ser te leva a ter. E para ser, é isso que você está fazendo. Você está cuidando do que? Aqui, ó. Saúde, bem-estar, a sua mente, as suas emoções, seu espírito, seu relacionamento, sua carreira, seus negócios, entendeu? Seus propósitos, seu valor, sua conexão com Deus. Entende? Então, smart, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Então, vamos lá. O objetivo precisa fazer sentido para a sua vida. Quero comprar uma Ferrari. Faz sentido para a sua vida hoje? Espera aí. Como é que você... Gente, eu não estou falando mal de MRV, não. MRV é top. Constrói demais. Mas como é que você está morando num apartamento de 2 quartos da MRV e quer uma Ferrari? Você entende que não faz sentido para a sua vida? Você vai ter muito problema. A hora que você estacionar essa Ferrari lá, vai acontecer um monte de coisa. E não são coisas boas, viu? A começar da inveja, a começar do ódio. Ser humano não é fácil. Você tem que ter ciência disso. Então, o que acontece? Tem que estar alinhado, tem que ser relevante a seu objetivo, seu sentido de vida. Entendeu? E temporal. Você tem que estar com um prazo definido. Você não pode falar assim, eu quero uma Ferrari, né? Mas quando? Agosto. Agosto? Agosto de Deus. Quando Deus quiser. Não. Você tem que pegar e ser claro. Você entrou aqui por causa dos 45 dias, por causa da promessa, por causa do que você viu que pode ter resultados diferentes aqui comigo. Foi por isso que você está aqui. Não é à toa. Então isso tem que ser muito claro para você. Agora, por favor, eu estou te pedindo, eu estou te implorando. Deixa essa palavra entrar em você e flua, acordando cedo, foco total aqui na instrução, orando, jejuando, foco total no seu trabalho, foco total na sua casa, no seu lar, nos seus ambientes, no que você fala, no que você ouve. Poxa, seja intencional. Seja intencional. Preste atenção. Nós não temos tempo a perder. O que você está fazendo com a sua vida? Entendeu isso aí? Então aqui, ó. O que acontece se você não planejar? Vamos lá. Harvard Business diz que 83% das pessoas sem metas bem definidas nunca atingem sucesso. A faculdade de Stanford diz o seguinte: quem escreve seus planos tem 42% mais chance de cumprir. Por isso você tem que fazer um planejamento, você tem que escrever, anotar, botar no celular, criar uma meta, uma rota, mensurar tudo. Princeton fala que a neurociência confirma que a estruturação de objetivos fortalece a área do cérebro ligada ao autocontrole. Então, se você tem um objetivo, você vai ter controle para acordar cedo, para adequar sua alimentação, para deixar de comer coisas com açúcar, coisas que faz mal, superprocessados. Você entendeu? Vai conseguir colocar uma disciplina. Eu não aguento ficar sem comer minha pizza, sem um doce. Ok, cria um dia no mês, na semana. Isso alinhado com uma estratégia que você fez com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu nutrólogo. Você entendeu? Tudo alinhado com o seu propósito. Eu aqui não sou extremista, mas você tem que pegar e ter esse entendimento e fazer o que é melhor para você no momento, dentro do seu objetivo. E melhorando isso, melhorando. É assim que funciona, não pode parar. Então, olha só. Se você não fizer um planejamento financeiro, o que vai acontecer? Dívidas. Vai acontecer dívidas, instabilidade financeira. Moço, você vai perder a segurança. Se você não faz um planejamento emocional, o cérebro ele precisa de um senso de direção, ele vai perder o senso de direção. E aí o que vai acontecer? Você fica ansioso, você fica deprimido, você fica angustiado. Então, se você não tiver um planejamento emocional, você está no sal. Se você não tiver um planejamento espiritual, o que acontece? Você vai ficar frustrado, desmotivado, vai sentir que falta algo. Porque eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou? Não, você tem que ter esse alinhamento espiritual. E se você não tiver um planejamento físico,
Você pode até viver muito, mas vai viver dependendo de pessoas, cadeira de roda, aquela coisa horrível. Nós temos que envelhecer com saúde. Então você não pode ter hábitos destrutivos. Você tem que consolidar a sua vida, planejamento físico, espiritual, emocional e financeiro. Você tem que planejar sim. Então, crenças, a gente sempre coloca isso aqui. Não tenho tempo para planejar. Aí eu ouvi uma coisa que vai fazer, acho que 10 anos, né, que eu não tomo remédio. Eu só tomo remédio se acontecer alguma coisa assim, muito extrema, né? Tipo, sofri um acidente, tem que costurar alguma coisa, tomo remédio. Ah, bati ali. Vou dar um exemplo de um remédio que eu tomei. Eu estava numa pesca em alto mar, me deu um enjoo danado. Eu tomei um remédio para enjoo, porque senão não dava para continuar na pesca, certo? Então, o que acontece? Essa situação, eu há 10 anos decidi isso. Aí o que acontece? Na hora que eu decidi isso, eu comecei a estudar e fazer um planejamento para envelhecer com saúde. Então, planejamento é para tudo. Então, você muda os seus hábitos, o jeito que você dorme, prepara o lugar para o sono, as pessoas como você se relaciona. Então, você quebra padrões. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que planejar é perda de tempo. Tira a ideia de que, não, está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Deus faz para mim. Não tem nada disso. Deus já fez por você. Você está aqui. Você está ouvindo, você está vendo, você nasceu. Entenda bem isso. Então você tem que parar. Você tem que ter autorresponsabilidade. Se você tem sucesso, Deus seja louvado por isso. Se você tem fracasso, Deus seja louvado por isso. Mas a culpa é sua. O seu sucesso e o seu fracasso, você tem que ter a autorresponsabilidade disso. Deus, Ele não quer o seu fracasso. Mas se você tomar atitudes, Ele continua te amando. Mas Ele não aceita as suas atitudes. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Então o que acontece? Ele te perdoa, Ele te põe no colo. Mas você, neste mundo que está aqui hoje, vai ter que pagar a consequência do seu ato. Então o que acontece? Você tem que saber orar, pedir e agir também. Então, vou falar aqui, alguns podem ficar bravos comigo, uma besteira, mas digamos assim, você é fã de um doce, de uma pizza, reduz, para de comer. Joaquim, não aguento, pelo menos, sei lá, um dia, 2 dias. Ok, o dia que você for comer isso, faz um suquinho detox na sequência, melhora o seu cardio, hidrata mais no dia, faz coisas para rebater isso. Tá? Por favor, gente, me entenda, cada um tem um ponto de vista e eu respeito. Então eu acho que tudo tem que ir agregando valor. Ser radical é bom, mas quando você é radical, é muito difícil de você manter aquela radicalidade. Agora, quando você vai mudando gradativamente, condicionando sua mente, seu corpo, estruturando isso ao seu dia a dia, aí você fixa o hábito, certo? Gente, quando eu parei de comer chocolate, comer essas coisas, eu sofri porque eu fui radical. O pessoal falava que eu era formiguinha, que eu gostava. Então foi difícil para mim parar. Então fiquei alguns meses sem, depois voltei. Aí eu fiquei com a consciência pesada, era um propósito meu. Apesar que eu não combinei nada com ninguém, era só eu e eu mesmo. Mas eu queria me manter firme. Aí eu comecei a me estruturar. Então eu não parei de comer depois radicalmente. Eu comecei a comer menos. E aí eu comecei a botar algumas alimentações que rebatiam aqueles superprocessados. Chegou num ponto, gente, que eu ponho chocolate na boca, é enjoativo. Antes eu conseguia comer 2, 3 barras de chocolate, hoje eu consigo comer um bombonzinho assim, e olhe lá, eu como, sei lá, cada 4 meses, nem não sei. Eu gostava muito de um bombonzinho com cereja assim, e eu chegava a comer 15, 20 bombons daquele. Hoje é um bombom e quando eu lembro. Então assim, é um condicionamento. Agora, gente, eu também não sou radical. Eu não quero que você esteja radical. Eu quero que você esteja em paz consigo mesmo, com o seu corpo, com o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a pegada. Você tem que alinhar isso. Então, quando você faz planejamento e o cérebro prevê uma
coisa que você vai fazer, porque está dentro do seu planejamento, seu cérebro funciona melhor. O córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo foco, pela tomada de decisão, te ajuda. Então o que você está fazendo? Gente, 5 horas da manhã eu vou estar lá ouvindo o Joaquim. Show! Ó, dia sim, dia não, eu vou dar a minha caminhada. Opa, no sábado é diferente. Sábado tem um tempinho a mais, eu vou nadar. Opa, peraí, domingo eu tenho que planejar, vou fazer minha marmitinha da semana. Então você tem um planejamento, então o seu cérebro fica mais tranquilo. O que você tem que fazer? Usar técnicas de visualização escrita, porque você reforça seu compromisso com você mesmo. Então você tem que pegar e adotar isso. E entender